E aí pessoal, aqui quem fala é o Lucas do canal Grandes Ligas e vamos falar nesse vídeo aí, como você já viu aí no título, sobre histórias curiosas a respeito do draft, que já tá aí já chegando aí já o desse ano, né? Vamos ver aí como é que vão ser as escolhas dos times, né? E sem mais delongas, vamos para o vídeo. E na nossa primeira história vamos falar sobre Laremy Tunsil, né, que foi a grande história ali do draft de 2016. Apesar, né, não pelos melhores motivos, né? Ele era um dos melhores prospectos ali de sua classe. E todas as suas projeções mostravam que ele deveria ser uma das primeiras 5 escolhas. Mas na noite do draft, o seu Twitter foi hackeado. E aí foi mostrado um vídeo onde mostrava o mesmo fumando através de uma máscara de gás. E no vídeo chega até a mostrar realmente que era ele mesmo que estava fazendo isso. E obviamente o vídeo pegou muito mal com os times ali. E eles obviamente não escolheram ele até a 13ª escolha, onde o Miami Dolphins parou com a queda do jogador. E como se já não bastasse disso, minutos depois ele teve um segundo ataque dos hackers, que mostraram mensagens privadas dele com os treinadores de Ole Miss, mostrando que eles o ajudaram a pagar ali aluguel e entre outras despesas. Algo estritamente ilegal pela NCAA e que fez, obviamente, a Ole Miss sofrer punições. Hoje em dia, Laremy Tunsil é um offensive tackle que joga no Houston, Texas, e conseguiu fugir das polêmicas de sua carreira. Mas, obviamente, o seu começo não foi do muito normal. No draft de 1982, o Tampa Bay Buccaneers estava com muita dúvida em qual jogador escolher. A dúvida era entre Booker Reese, defensive end, ou Sam Farrell, o que era guard, né? A questão só foi definida nos últimos minutos, quando a comissão dos Bucks falaram para escolher o Booker. Mas não foi isso que o representante dos Bucks ouviu, e o mesmo acabou escolhendo Sam Farrell. E a história não para por aí. Quando os Bucks viram que Booker ainda não tinha sido escolhido, eles fizeram uma troca para adquirir o jogador na segunda rodada. No fim, Farrell jogou bem nos Bucks e teve uma boa carreira de 11 anos na liga. Já Reese é considerado hoje uma das piores escolhas da história dos Bucks. O Washington estava muito interessado em draftar o running back Calvin Rossi, da Universidade de Califórnia, no ano de 1946. Quando chegou o dia do draft, eles o escolheram como sua primeira escolha, apenas para descobrir que ele nesse ano não estaria elegível para jogar. No ano seguinte, eles o selecionaram novamente na primeira rodada, e nesse ano Calvin estava disponível. A melhor parte dessa história é que, após ser escolhido pela segunda vez, Rossi falou para os Redskins que não tinha planos de jogar na NFL. E ele nunca jogou uma partida sequer pelo Washington, mesmo sendo selecionado 2 vezes pelo time. Em 1972, o draft tinha uma dinâmica diferente dos dias de hoje e se estendia a 17 rodadas, se tornando o draft muito mais longo do que deveria ser. Obviamente, quando chegavam nessas últimas rodadas, basicamente não havia mais talentos. Então, no draft daquele ano, o Atlanta Falcons resolveu dar uma zoada na sua escolha da 17ª rodada, escolhendo o ator John Wayne. O John Wayne, para quem não sabe, era um famoso ator de filmes faroeste e chegou a jogar futebol americano na sua faculdade. Mas, obviamente, na época ele já estava com 64 anos de idade e não tinha como jogar futebol americano. O comissário Pete Rozelle, o comissário da NFL na época, não permitiu que a escolha fosse feita e rejeitou aí a escolha dos Falcons.
O draft de 2011 contou com 2 jogadores talentosos de nomes parecidos: Jordan Cameron, tight end, e Cameron Jordan, defensive end, que joga ainda nos dias de hoje pelos Saints. Essa coincidência fez com que os Browns se confundissem na hora de ligar para o Jordan Cameron. A conversa, segundo Cameron Jordan, foi assim: Oi Jordan, somos o Cleveland Browns, disse os representantes dos Browns. Sim, sou Cameron Jordan, disse o mesmo, mas os Saints já me escolheram. Houve uma pausa constrangedora antes de Cameron continuar. Acho que você quis dizer Jordan Cameron. Está procurando Jordan Cameron? Não sou eu. Depois os Browns finalmente ligaram para o Jordan certo. Em 1995, Eli Henry foi um offensive tackle de bastante destaque e que tinha projeções de ser escolhido na primeira rodada. Só que ele falou para todos os times que ele não queria jogar na liga, já que os domingos são sagrados na região que ele pratica. Quase todos os times aceitaram a decisão do jogador, mas o Oakland Raiders, hoje em dia o Las Vegas Raiders, mesmo assim o selecionou, acreditando que uma boa oferta de contrato o faria mudar de ideia. Mas infelizmente para os Raiders a ideia não funcionou. Jimmy Walker fez história na NFL de uma maneira bem inusitada. Ele foi a primeira escolha geral da draft da NBA de 1967, mas também foi a última escolha do draft da NFL do mesmo ano. O Saints o selecionou na 17ª rodada, apesar dele nunca ter tido experiência no futebol universitário. O Walker tomou a decisão mais certa e também a mais óbvia, e seguiu uma carreira de sucesso na NBA, com 2 aparições no All-Star Game e com mais de 11 mil pontos na carreira. Uma curiosidade bastante óbvia é que ele é o único atleta a ser escolhido em primeiro lugar em uma liga e a última em outra. O último jogador selecionado no draft da NFL é conhecido como Senhor Irrelevante. Essa história é bem conhecida e também igualmente muito estranha. Em 1999, o então técnico dos Saints, Mike Ditka, trocou simplesmente todas as escolhas do draft dos Saints de 1999, além de uma primeira escolha e terceira escolha do draft do ano seguinte, para recrutar o running back do Texas, Rick Williams. O Saints simplesmente deu 8 escolhas no total, incluindo 2 primeiras rodadas, para passar da 12ª escolha para a 5ª escolha. Mike Ditka, obviamente, não se deu muito bem com a troca. O running back teve vários problemas com o Saints devido ao extracampo, lesões e a certa pressão que tinha com essa troca. E em 3 temporadas ele saiu do Saints e foi para o Miami, onde teve uma carreira um pouco melhor e no total sua carreira ele teve 10.000 jardas. Na história da NFL temos apenas 2 times que conseguiram a façanha de não terminar a sua escolha no tempo limite de 15 minutos. A primeira vez que ocorreu isso foi com os Vikings em 2003, com a sua 7ª escolha. Eles acabaram não perdendo a escolha, mas o erro permitiu que outras equipes viessem e fizessem suas seleções primeiro. Essas equipes foram os Jaguars e os Panthers. Mas depois os Vikings vieram a selecionar e se deram muito bem. Eles escolheram Kevin Williams, que se tornou 6 vezes jogador do Pro Bowl. A segunda vez foi em 2011 com o Baltimore Ravens, que estava em negociação com os Bears e acabou tendo tempo expirado de sua 26ª escolha. Com isso, Kansas City entrou na frente e escolheu primeiro.
e logo depois o Baltimore finalmente fez a sua escolha, selecionando Jimmy Smith. Essa história também é bem bizarra. Em 1944, os Eagles escolheram o fullback de Syracuse, Norman Michael, na 18ª rodada do draft daquele ano. E ele só veio a descobrir isso em 1999, 55 anos depois disso. Michael leu num jornal todos os nomes de jogadores de Syracuse que já foram draftados e achou seu nome e obviamente na hora ficou completamente espantado. Os Eagles não sabiam na época, mas Michael havia se alistado no exército. Muitos jogadores choram de alegria depois de serem selecionados no draft, mas esse com toda certeza não foi o caso de Cedric Benson. A quarta escolha geral do Chicago Bears em 2005 chorou na noite do draft pelo motivo oposto. Ele já tinha falado para o Chicago Bears que não gostaria de ser draftado pelo time, já que suas exigências contratuais não seriam atendidas pelo time. Mas mesmo assim, o Chicago teimoso foi lá e o escolheu na quarta rodada. Esse desentendimento nunca foi reparado, e nas 3 temporadas que ele jogou em Chicago, ele não chegou a correr nem mais de 700 jardas. Ele era um running back. Mas, quando ele foi para Cincinnati, ele teve um desempenho bem melhor, com 3 temporadas de mais de 1.000 jardas. Na história da NFL, tivemos 2 jogadores escolhidos na primeira escolha do draft que não quiseram de maneira alguma jogar em seus times selecionados. O primeiro foi o grande John Elway. Em 1983, ele deixou bem claro que não jogaria no Baltimore Colts. Ainda mais depois de ter ouvido falar de seu pai coisas ruins sobre o técnico. Ele foi selecionado justamente pelo Baltimore Colts na primeira escolha daquele draft. Bravo com isso, ele ameaçou abandonar o futebol americano e ir jogar beisebol. Não demorou muito e ele depois acabou sendo trocado para o Denver Broncos, onde fez história. Em 2004, essa situação voltou a acontecer de forma parecida. O San Diego Chargers era dono da primeira escolha. Só que Eli Manning, apontado como o melhor quarterback da classe, deixou claro que não queria jogar lá. Essa conversa chegou a público, mas mesmo assim, o San Diego Chargers o escolheu como primeira escolha do draft daquele ano. Quando foi anunciada a escolha, o Eli Manning foi recebido com vaias e fez essa belíssima cara aí de muita felicidade por ter sido escolhido pelo San Diego Chargers. Mas tudo se resolveu depois com uma troca com o New York Giants, que pegou o Philip Rivers na mesma noite. E assim como John Elway, Eli Manning fez história no New York Giants. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo acesso aí, pela sua visualização. Não se esqueça aí de curtir se você gostou do vídeo. Mande aí seu comentário, sua sugestão, aí sua dúvida, que aí eu vou sempre aí interagindo aí com vocês aí para melhorar os vídeos novos aí que vão ter do canal e para interagir mesmo com relação ao vídeo. É isso, grande abraço para vocês e até mais. Falou!